Vinheta de abertura, Repórter Justiça. Uma animação mostra o desenho de várias figuras em movimento e o nome do programa. Um mar de Letras na lama tela. gerando um Imagens rastro de TV destruição. Brasil. As Em questão de imagens mostram a segundos, o região que era de Brumadinho, verde ficou onde marrom. funcionava uma Diante de tudo mineradora isso, em uma uma região certeza. montanhosa. A Brumadinho As pacata em imagens Minas mostram o Gerais rompimento da nunca barragem mais será a e a mesma. lama que tomou conta de toda a região. 25 de janeiro de 2019 entra para a história do país. Uma tragédia que chocou não só pela magnitude do estrago ambiental causado, mas também pela quantidade de vidas Imagens de um interrompidas. caixão Mais sendo de carregado 175 e de bombeiros corpos fazendo foram buscas na região. identificados. Isso sem contar as centenas de pessoas desaparecidas. Um resgate sofrido. A cada sobrevivente encontrado esperança, mas a cada dia que passava, menos chances de se encontrar alguém vivo. As imagens As mostram imagens o são momento do impressionantes. rompimento da barragem Era pouco mais de e uma meio-dia onda quando a lama enxurrada de invadindo toda a rejeitos de região. minério invadiu a região. A parte elevada onde ficava a barragem 1 Imagens da da mina região Córrego do coberta Feijão pela lama. cede. Toda a área é tomada. Casas são afetadas. Do ângulo desta câmera As imagens instalada no mostram o pátio da vídeo de uma mineradora câmera Vale, mostrando mais o mar de cenas lama fortes. tomando A toda a lama região chega por onde com passa. tudo. Lembra a lava de um vulcão. A força é tamanha que não sobra nada. A tragédia de Brumadinho também entra para as estatísticas como Fernanda o maior Mulaert, acidente de Brasília, trabalho da história Distrito do Federal. país. A Nunca apresentadora antes está na tantos frente de um operários lago. morreram numa mesma ocorrência. As causas do rompimento e os responsáveis ainda são investigados. Mas, por enquanto, o que aconteceu acende um alerta para dois princípios básicos: o da prevenção e da precaução no ambiente de trabalho. O empregador tem a sua partida, mas o empregado também tem Regilene a sua. Adame, Também está previsto advogada na lei trabalhista que e o empregado especialista é em direito obrigado, ambiental. inclusive sob Ela pena está de ser sentada em demitido uma sala. por justa causa, ele é obrigado a observar e a cumprir todas as normas de segurança e medicina do trabalho. Está na Constituição Imagens Federal. do artigo A dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são preceitos fundamentais. Este outro artigo defende que é direito dos trabalhadores a redução de riscos inerentes à profissão. As É como se o imagens trabalho mostram um fosse homem uma trabalhando em uma engrenagem. oficina, Para que dê cortando certo, é madeira em uma preciso que máquina empregadores e e dois homens empregados trabalhando na trabalhem em construção civil. consonância. Toda empresa, ela é uma pirâmide, mas enquanto todos entendem a pirâmide sobre essa forma, na verdade, uma relação empresarial, uma relação de emprego, uma atividade econômica, ela é a pirâmide invertida. Quem sustenta aqui a base, realmente quem dá as ordens, dirige a atividade para a eficiência daquela atividade econômica é o empresário, é o empregador. Mas aqui em cima estão a maioria dos responsáveis pela implementação daquela eficiência, que são os trabalhadores, que são os prestadores de serviço, que são, afinal, o elo indireto com o consumidor. Num acidente como o de Brumadinho, com Brasil. tantos operários mortos, cabe aos responsáveis arcar com pelo os danos acidente, sofridos. totalmente Por coberta lei, pela lama. aquele empregado que faleceu, a família terá direito a ser indenizada por danos materiais e o que certamente levará a um pensionamento. Aí cada caso vai ser um caso. Os funcionários que perderam a vida tinham os mais diversos cargos na empresa e, portanto, salários variados. Neste caso, a legislação trabalhista, modernizada em 2017, prevê indenizações diferentes para danos morais, os chamados danos extrapatrimoniais. Ao apreciar o pedido, o juiz deve levar em conta critérios como a intensidade do sofrimento, os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão, a extensão dos efeitos da ofensa e o grau de publicidade da ofensa. A indenização, então, classificada de natureza leve a gravíssima, pode variar de 3 a 50 vezes o último salário contratual do ofendido. Vida não tem preço. A vida do ser humano não tem preço e esse é o problema do planeta. Tudo é dinheiro, tudo é quantificável, tudo é economia. Então, eu penso
que, nesses casos de indenização por dano moral, vai ser preciso chegar, o magistrado trabalhista, se deparar diante de uma ação individual, ele vai quantificar de acordo com o que está na CLT. Agora, se ele se deparar com uma ação plurima... Letras na tela. Imagens TV Brasil. As imagens mostram a região de Brumadinho após o rompimento da barragem. Uma grande área foi coberta pela lama. Alguns helicópteros sobrevoam a área em uma operação de resgate. Como é que o juiz vai quantificar? Entendo eu que o magistrado não poderá aplicar essa regra expressa da CLT, porque ele vai gerar uma injustiça. Porque a Constituição, ela garante a isonomia, ela proíbe a discriminação entre trabalhadores. Imagens da região de Brumadinho também cabe reparação pela lama após o rompimento da barragem. Vivos, tiveram a bênção de continuar vivos. Dependendo da incapacitação que tenha sido gerada, né, o empregador, e volto a insistir, todos os envolvidos serão responsabilizados por pagar uma pensão mensal, né? Pode ser que seja temporária, pode ser que seja vitalícia, para aquele que sobreviveu, não sofreu um arranhão, não teve nem uma unha quebrada, mas o impacto do trauma, o estresse, ele não consegue nem passar na porta da empresa, não consegue chegar perto. Imagens da região de Brumadinho após o rompimento da barragem. Que é um problema uma grande parte da área está coberta pela lama. Impedirá de continuar prestando seus serviços. As imagens mostram o momento do rompimento da barragem, onde um mar de lama tomou conta da região. Quem viveu outro drama foi o William, metalúrgico de destaque na empresa onde trabalhava em Brasília, viu a carreira acabar num acidente de trabalho. Um problema causado pela falta de uso de equipamento de segurança, não fornecido pelos patrões. Eu tinha um conhecimento e sabia do risco que William estava Lima ali da Silva, metalúrgico. Para aquela ferramenta onde eu poderia cortar a ponta dos dedos, mas nunca o olho. O olho, eu posso te dizer que foi um acidente em 10 milhões que eu tive. Porém, foi por conta de uma manutenção que não foi feita, porque eu era encarregado da empresa e eu tinha que trabalhar. Uma peça solta atingiu em cheio o olho de William. A dilaceração fez com que ele perdesse 80% da visão. Quando eu olhei pelo espelho, eu não conseguia ver, porque eu já estava complicado até a visão do outro olho. Eu estava me sentindo diferente minha visão. Aí quando eu fui começando a olhar, aí eu falei, meu Deus, aí me levaram para o hospital de base. Lá foi constatado que era um acidente gravíssimo, uma laceração de ponta a ponta no olho. E aí o médico me explicou que o meu olho estava aberto igual uma uva, que quando você abre ela e sai tudo para fora. Acidentes, segundo ele, ocorriam com frequência na empresa. E colocando um óculos de grau. Pedaço de dedo de colegas de trabalho, colocar numa caixinha de isopor e mandar para o hospital para ver se conseguia fazer o implante no dedo, né? Então, assim, a gente tem que trabalhar sabendo do risco. Só em 2017, quase 550 mil acidentes de trabalho foram registrados em todo o país. O número representa uma queda de mais de 6% em relação a 2016. Apesar da diminuição, os gastos da Previdência com acidentados são grandes. Alcançam a marca dos 12 bilhões de reais ao ano. Foram quase 14 acidentes para cada 1.000 vínculos criados. A mortalidade chegou a 5,24 casos a cada 100 mil trabalhadores. Cabe ressaltar que, quando falamos em registros de acidentes de trabalho no Brasil, Almeida, são coordenador-geral de da seguro Previdência contra Social, acidentes de números trabalho. oficiais da Previdência, Ele está sentado não em uma abrange toda a sala onde totalidade tem de computadores trabalhadores, sobre uma mesa. Abrange especificamente os segurados da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social e não necessariamente todos os segurados, como, por exemplo, os trabalhadores autônomos que não estão incluídos nessa estatística.
A diminuição pode ser explicada ainda pela menor quantidade de vagas formais ofertadas. Mas um outro dado que assusta é o que coloca o país como quarto no ranking mundial de acidentes de trabalho. Uma realidade que o coordenador explica que tem mudado. A empresa é obrigada a pagar um seguro contra acidentes do trabalho. No âmbito da Previdência foi implementado um fator acidentário de prevenção. O fator acidentário de prevenção, ele bonifica as empresas com menores indicadores de acidentalidade e agrava a tributação do seguro contra acidentes do trabalho das empresas que apresentam piores indicadores. William viu a vida mudar do dia para a noite. Foi indenizado em R$130 mil pela empresa, dinheiro que não paga os sonhos perdidos. Há 7 meses, ele teve o benefício do INSS cortado. O cancelamento do recurso, segundo o Instituto, foi porque William teria se negado a participar de um programa de reabilitação profissional. O problema é que o curso oferecido foi de computação e ele quase não consegue ficar exposto à luz de um computador. Ler, então, nem pensar. Para não cair em depressão, o ex-metalúrgico se dedica hoje ao que mais ama na vida. Aulas de taekwondo para crianças carentes. Imagens, arquivo pessoal. As imagens mostram William dando aula de taekwondo para uma turma de crianças. A realidade é essa, né? Nossa vida muda num estalo. Depois de um acidente onde você nunca pensou... William Lima da Silva, metalúrgico. Você profissional, você alegre, querendo ganhar seu dinheiro no final do mês, você tem um acidente. E de lá para cá, a trajetória é outra. A trajetória é com muitas pedras no caminho. As imagens mostram William na frente de um espelho, olhando o seu reflexo. No olho, mas sim no coração. Mas disposto a superar todos os desafios e enfrentar uma nova jornada aí de reabilitação. Imagens do William diante de um espelho, olhando o seu reflexo. No próximo bloco, a repórter Fernanda Tavares vai contar a história de um eletricista que escapou da morte enquanto trabalhava em Brasília. Nossa equipe conversou com especialistas da área para saber qual a melhor forma de tratamento para superar o trauma de um acidente durante o exercício das funções. Não saia daí que o repórter Justiça volta já. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco, repórter Justiça. As imagens mostram o Sr. José sendo entrevistado e andando em sua casa, com As mãos são trêmulas. Andar sem muleta nem pensar. A vida do José agora é cheia de limitações. Eletricista por mais de 20 anos, foi desempenhando a função para a Companhia Energética de Brasília que ele sofreu um grave acidente de trabalho. Era novembro de 2012. José e um colega foram chamados para reparar a instalação elétrica subterrânea do Ministério dos Esportes. De repente, houve um curto-circuito. Em poucos segundos, a fumaça tomou conta da garagem. Uma explosão veio em seguida. Aí lá eu abri a subestação, fui para a esquerda, José Pereira, fui para a chave eólica, eletricista aposentado. Ele está sentado em um sofá em sua casa. Quando eu liguei, que eu virei, que ele puxou o protetor, ele explodiu. Aí na hora, se a gente sai para fora, não tinha acontecido nada com a gente. Mas a sua mente manda você correr, não interessa para onde. Fumaça. E nós fomos para o fundo da subestação, que é muito grande. E a fumaça? E aí começou. O senhor José segura uma pasta onde tem várias fotos do acidente. Começou a fumaça. Aí eu comecei a ouvir eco de lata. Aí eu pensei, o transformador pegou fogo. O transformador, ele tem aí, eu acredito que ele deve ter aí uns 5 mil litros de óleo. Já pensou que ele joga uma bola de fogo e pega na gente? Os dois foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. José, ou Pereira para os mais próximos, ficou 20 dias na UTI. Já o amigo não resistiu aos ferimentos. Na casa dele. Quando meu filho chegou lá, que ajoelhou na máquina que eu estava, o senhor está bem? Começou a olhar para os aparelhos. Aí eu falei, vai falando logo, o Wilson morreu. Não, pai, peraí. Aí foi, quando ele contou, eu vim para casa e fiquei 5 vezes tentando ligar para a viúva, não consegui. Quando eu discava, eu chorava e baixava.
José foi afastado do trabalho. Depois do acidente, perdeu a mobilidade dos pés, dos braços e tem constantes convulsões. O laudo médico atesta uma perda de 10 a 15 anos de vida útil. A fumaça inalada durante o incêndio queimou boa parte do pulmão do eletricista. Ele entrou na justiça contra a empresa para pedir indenização por danos morais, mas o processo ainda está em tramitação. As imagens no bloco anterior, nós mostramos uma redução no número de acidentes de trabalho em 2017. Mas, de acordo com o Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, desde 2012, mais de 4 milhões de casos foram registrados no Brasil. A média é de um acidente a cada 48 segundos. Uma morte a cada 4 horas. No intervalo de 5 anos, mais de 14 mil trabalhadores perderam a vida. Fonte: Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho. A Ana Cristina também escapou da morte enquanto trabalhava. Ela é professora e teve que se aposentar. O motivo, as constantes ameaças sofridas. A escola em que trabalhava ficava perto de um ponto de tráfico de drogas. Eu tive problema com um professor de contrato temporário traficante. Ana Cristina Guedes Rodrigues, professora aposentada. Atrás de um aluno. Ela está sentada então, no sofá de sua casa. Foram várias coisas que foram acontecendo e foram minando a minha energia, né? A gota d'água foi quando um aluno armado partiu para cima dela. Um aluno me chega dentro do colégio armado, um dos alunos veio me falar, a professora fulano está armado. E eu, como coordenadora, fui pedir para ele me entregar a arma. E ele não quis me entregar. E eu fui obrigada a notificar a polícia, né? Então, quando a polícia levou ele, ele me jurou de morte porque eu tinha entregue ele. E ele foi preso, mas depois o juiz soltou e mandou que ele voltasse para o colégio e que não olhasse para mim. Mas impossível, né? Um aluno dentro do colégio não olhar para a coordenadora. E então eu fiquei naquela coisa de, sabe, o que esse menino podia fazer a qualquer momento comigo. As imagens mostram o medo e o pânico tomaram conta da rotina dela. Foi a primeira vez que realmente eu senti medo do olhar daquela criança. Daquele adolescente. E isso me abalou muito. Ana foi afastada do trabalho por 2 anos porque teve depressão e síndrome do pânico. Alguns livros e cadernos em um móvel em seu quarto. Doenças que são desenvolvidas Regilene em razão do trabalho, advogada trabalhista e especialista em direito ambiental. Prevê doenças ocupacionais, aquelas que o indivíduo já tem predisposição, mas ela é desencadeada e agravada por força do trabalho. Esse tipo de circunstância é entendido pela legislação como acidente de trabalho. Vitor é psicólogo especialista em traumas causados por acidentes e doenças ocupacionais. Segundo ele, as histórias vividas pela professora e pelo eletricista deixam marcas irreparáveis. Não adianta só o terapeuta fazer um trabalho, Vitor Barros e a pessoa também não se trabalhar. Psicólogo. Porque envolve ali também uma perspectiva de um luto a ser elaborado. Aquela pessoa que trabalhava com aquele ritmo, com aquela perspectiva de vida, de excelência e de urgência também, ela tem uma certa morte. Ele faz um alerta: a rotina puxada e a cobrança de metas devem ter limites. O nosso corpo fala de várias formas. Tem pessoas que começam com taquicardia, com choro, tem pessoas que começam com dores de cabeça que não cessam, ou pessoas que vão tendo, por exemplo, uma imunidade que vai baixando. Aquela gripe que antes, de um dia para o outro, você curava, hoje em dia dura 3, 5 dias. Né? Então, cada corpo vai responder de um jeito. Mas a sugestão é: procure uma ajuda médica e faça essa análise de como você está, como está a sua saúde mental e como você quer daqui para os próximos anos da sua vida. E veja no próximo bloco, o setor da construção civil continua liderando o ranking de acidentes de trabalho no país, com mais de 50 mil ocorrências todos os anos. Vamos mostrar o campo minado de uma obra e como os trabalhadores podem evitar os acidentes. Não saia daí que o Repórter Justiça volta em instantes. Vinheta de fechamento de bloco. Vinheta de abertura de bloco
Repórter Justiça. As imagens mostram vários homens trabalhando no setor da construção civil, executando diversas tarefas. Altura, ferramentas, máquinas. Todo cuidado é pouco porque uma distração pode transformar um canteiro de obras num campo minado. A construção civil continua liderando o ranking de acidentes no Brasil. Só em 2018, mais de 2.000 operários morreram trabalhando. Quando o assunto é segurança, é indispensável usar corretamente os equipamentos de proteção. Nossa equipe acabou de entrar na obra e o primeiro Fernanda passo Tavares, foi colocar Brasília, o capacete. Distrito Federal. Stephanie, me explica Ela uma está coisa. em um canteiro É de realmente obra isso, ao lado né? O da primeiro engenheira. passo para estar em As segurança duas dentro estão de uma utilizando obra é o uso do capacetes. capacete? Exatamente. A obra é um local que oferece uma série de riscos, dentre eles projeção de materiais. Então, para evitar que se tenha um impacto maior, a gente utiliza o capacete para proteger. Engenheira. As imagens mostram Continuamos os operários da andando construção pela civil obra. trabalhando Aqui e a está sendo apresentadora levantado um caminhando prédio pela de obra 6 junto com a andares, engenheira. onde no futuro 40 famílias vão morar. O seu Ademir, logo ali apresentadora atrás, e que trabalha na engenheira produção estão na de frente argamassa de um da operário obra, que além de está utilizar trabalhando o com uma equipamento de máquina. proteção Ele está para usando o proteger capacete os com olhos, um que é o protetor óculos. Eu estou auricular, percebendo que ele está óculos e utilizando máscara de outra proteção. máscara no nariz. Por qual motivo ele está utilizando essas duas máscaras? Além do risco de acidente, o seu Ademir, no trabalho dele, está exposto a risco químico e físico. No caso, o ruído excessivo, no qual ele precisa utilizar o protetor auricular, e a poeira, que é o risco químico, e ele precisa utilizar a máscara para evitar inalar essa poeira química. Essa poeira é muito forte, né? Então, durante todo o tempo que ele estiver na obra, não pode ficar de jeito nenhum sem essa proteção aí para o nariz. De maneira nenhuma. Essa exposição à poeira química pode causar nele um problema de saúde, ocasionando uma doença ocupacional. A norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho diz que a empresa deve fornecer ao trabalhador todos os equipamentos de proteção em uma obra. São eles: luvas, máscaras para evitar o contato com produtos químicos, protetores auditivos, capacetes, cintos de segurança, balaclavas e botas. Mais de 50% dos nossos trabalhadores da construção civil, ele vem da área rural. Milton Alves de Oliveira, então ele tem um pouco conhecimento nessa área. Civil, aí é Federal. Onde tem que entrar o ele treinamento e o acompanhamento, o que é um campo minado dentro da construção civil. Parede. Aí vem a vez do empresário investir na saúde e na segurança do trabalhador, para que não venha ocorrer isso. E aí o outro lado é o lado do acompanhamento com o técnico de segurança, para que ele use o equipamento. Porque um descuido que ele não usar o equipamento, ele pode estar com um cinto, mas não está atracado. Ele pode estar com a bota, mas pisar em falso num prego. Tudo isso pode acontecer. Pode trabalhar numa área de risco, cair um tijolo sobre a sua cabeça. Então, é isso que nós não queremos. Nós falamos aqui no Repórter Justiça que também cabe ao trabalhador ter a consciência e fazer a sua parte. Mas segundo o Sindicato da Construção Civil, a desatenção assusta. Nós fizemos uma campanha que foi a primeira no Brasil, dentro dos canteiros da construção civil, proibido o uso de celular, WhatsApp, ouvir música dentro do canteiro de obras. Porque vinha acontecendo vários acidentes, tirava a atenção do trabalhador e ele não poderia estar no mesmo momento com duas atenções. E foi assim, no momento de descuido, que o seu Francisco perdeu um companheiro de trabalho. Ele não afivelou o cinto de segurança na base, perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura de mais de 30 metros. Tinha a linha de vida, tinha um cabo de aço lá para o cara ancorar e ele não ancorou. Estava ancorado, movimentou, saiu, soltou, porque tem essa muita movimentação, né? Aí quando ele saiu, esqueceu de ancorar novamente, aí desequilibrou e caiu. Como é que você recebeu a notícia no dia? Eu fiquei muito triste. Na hora a gente toma um baque muito grande. As imagens mostram operários dia, trabalhando em um local alto em uma construção, usando cintos de proteção presos a um cabo de segurança. Quando você está fazendo a função ali, vem na mente o cara que caiu, o colega que caiu, e a gente não quer isso para ninguém, né? Já o Edmilson escapou por um triz da morte. Ele também caiu de um andar para o outro. Por sorte, estava preso ao cinto de segurança. Teve apenas algumas escoriações. Eu pisei numa, deu certo, né? Quando eu pisei na outra, eu caí. Eu desci para baixo da outra laje. Como eu estava amarrado na forma, eu não caí lá para baixo, só que eu fiquei pendurado, né? O Bruno é técnico em segurança do trabalho responsável por esta obra. Ele estava me contando que, além dos equipamentos de proteção individuais, existe também a proteção coletiva. Bruno,
como é que funciona essa proteção coletiva dentro de uma obra como esta aqui? Bom, como a nossa engenheira de segurança falou, os equipamentos de proteção individual, eles não evitam que o acidente ele aconteça, eles minimizam apenas a consequência do acidente. Já os equipamentos de proteção coletiva, sim, eles evitam que o acidente ele aconteça. Por isso que nós empenhamos bastante na produção desses equipamentos de proteção coletiva, os guarda-corpo, a plataforma de proteção primária, secundária também, que o pessoal conhece como bandeja, né? A linha de vida, porque com eles você consegue fazer com que o trabalhador ele não se exponha diretamente ao risco sem proteção. O risco de acidente é praticamente zero, respeitando todas essas normas, né? Como nós prevencionistas da área de segurança costumamos falar, né? Risco de acidente ele sempre tem, mas quando você trata ele principalmente tentando eliminar o risco, você com certeza tem uma forma de trabalhar bem mais segura, né? Com certeza o risco do acidente ele acontecer vai ser bem menor. Você trabalhando na proteção coletiva, na proteção individual também do trabalhador e com as medidas administrativas que a gente também impõe na obra, alguns locais necessitam de isolamento, isso com certeza minimiza a chance do acidente ele acontecer. As imagens mostram um edifício em construção, onde vários operários estão trabalhando, todos eles usando equipamentos de proteção individual. O Repórter Justiça de hoje fica por aqui. Quer mandar uma sugestão de reportagem? Então anote aí o nosso e-mail, repórterjustiça@stf.jus.br. Você também pode acompanhar nossa programação pelo site tvjustiça.jus.br ou pelo canal no YouTube TV Justiça Oficial. Até a próxima. Vinheta de encerramento. Direção, Tiago Oliveira. Produção, Rayane Ribas. Reportagem, Fernanda Milaerte e Fernanda Tavares. Edição de texto, Fernanda Milaerte. Cabelo e maquiagem, Kellen Matheus. Figurino, Thalita Oliveira. Cinegrafia, Lázaro Filho, Luiz Guilherme. Assistência técnica, Carlos Ferreira, Kleber Leite e Tiago Mesquita. Edição de pós-produção, André Eustáquio. Videografismo, Lucas Matias. Núcleo de programação, Rosa Oazen. Núcleo técnico, Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas, Soraya Fonseca. Supervisão, Coordenadoria de TV e Rádio, Secretaria de Comunicação Social, STF. Realização, TV Justiça.